Greve ou lockout? Tema hoje é este, né? Nós estamos há uma semana com a greve dos caminhoneiros. População brasileira, grande maioria, vive alienada da política, da conjuntura política nacional, ainda mais agora com, nos últimos 2 anos, um grande golpe institucional é praticado no Brasil e o custo de vida da população em geral aumentou drasticamente e que se visualiza com mais nitidez para a sociedade toda é a questão dos combustíveis. Tudo é majorado conforme flutua esse preço dos combustíveis no mundo. O petróleo, o mundo é dirigido pelo petróleo, o mundo é dirigido sobre rodas. Então se nota com mais clareza quando esses produtos saem do controle da sociedade, que era e que deve ser feito pelo governo que está no plantão, que está no poder no momento que esse tipo de crise acontece. Como nós estamos com um governo totalmente ilegítimo, irregular, incompetente e ladrão, oportunista e traidor por concepção, por ideologia, por índole, nós vivemos numa anarquia que eu passo a chamar de anarquia capitalista, aonde o crime organizado é quem controla os destinos de um país. E esta greve se dá nesse momento conturbado em que vive a sociedade brasileira. Então, por isso a pergunta que eu faço, greve ou lockout? A greve começou com um movimento puxado pela CNTA, Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos. A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, a convocação da paralisação se deu após encaminhamento de ofício ao governo federal em 15 de maio, solicitando atendimento de demandas urgentes antes da instalação de uma mesa de negociação. As urgências eram o congelamento do preço do diesel, pelo prazo necessário para a discussão sobre benefício fiscal, que se reduzisse o custo do combustível para os transportadores, empresas e caminhoneiros, e fim da cobrança dos pedágios sobre os eixos suspensos, que ainda está acontecendo em rodovias de caráter estadual, conforme compromisso assumido pela Lei 13.103 de 2015, conhecida também como a Lei do Motorista, que na época da aprovação dessa lei, muitos motoristas negaram a defesa do direito ao descanso. Compreendem isso? Falaremos sobre isso em outra oportunidade. Número 2. No ofício encaminhado pela CNTA, se fala na deflagração de uma paralisação em 21 de maio, caso não fosse atendido os pedidos da Confederação. Também se explicita o apoio de 120 entidades representativas, mas não se esclarece se essas organizações são sindicatos patronais ou de autônomos. Número 3. A paralisação prevista para 21 de maio aconteceu, já que o governo se recusou a negociar com a CNTA e com demais entidades. Ao que consta nos comunicados de empresas de organismos, também estava na pauta discussões com o marco regulatório dos transportes e a questão da renegociação da folha de pagamento, que também é outro tema que tem que ser
debatido e compreendido de forma exclusiva, separada. 4. Só para lembrar, desde 2011 a discussão da desoneração da folha de pagamento vem acontecendo no Brasil, com vistas a garantir a geração de empregos. Nos anos seguintes ela foi ampliada para outros setores, como o do transporte rodoviário de cargas. Com a desoneração, os patrões têm a possibilidade de escolher a forma mais vantajosa de pagar a contribuição previdenciária, recolhendo 20% sobre os pagamentos dos funcionários e contribuintes individuais, sócios e autônomos, ou recolhendo uma alíquota sobre a receita bruta, cujo percentual varia entre diferentes setores da economia. No caso do transporte rodoviário de carga, TRC, é de 1,5% a 2%. No ano passado, o governo Temer, através do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou a reoneração da folha de pagamento com a justificativa de que era necessário reajustar as contas da União. Atualmente, ou seja, iriam desfazer aquilo que foi feito no governo Dilma, retirar o benefício dos patrões. Por que eles tinham esse benefício? Porque, em tese, eles estavam empregando as pessoas. Esse é outro ingrediente da traição contra Dilma Rousseff. Eles recebiam essa desoneração, deixavam de pagar imposto para manter os empregos. Ficaram com os impostos reduzidos e não mantiveram os empregos. Agora Temer quer retirar tudo deles. Por isto, a briga dos patrões contra o governo. E por isto, a manipulação do lockout. Aí está exemplificado o lockout, que é onde o patrão deixa de trabalhar. O patrão não dá as condições para que o trabalhador trabalhe, ou seja, fecha a porta da fábrica. Item 5. Com a mobilização que se potencializou em 21 de maio, uma série de pautas foram levadas para as estradas. Dentre os mobilizados, nesse primeiro momento, estavam autônomos e motoristas contratados. As informações que nos chegam é de que eles estão deixando passar as cargas perecíveis e os medicamentos e os itens considerados de primeira necessidade. A paralisação continuou e ganhou adesão das transportadoras, que prometeram não onerar os funcionários nem realizar cortes salariais ou demissões por causa da greve. Afinal de contas, a redução do preço do diesel também é de interesse da classe patronal. Outra atitude que caracteriza o lockout. Entenderam como é que funciona greve ou lockout? Item 6. A paralisação continuou e ganhou adesão das transportadoras, que disseram para os seus trabalhadores que não iriam descontar o salário. Item 7. A greve conta com grande apoio nacional porque a alta do preço dos combustíveis afeta não só a prestação de serviços, mas a vida de grande parte dos brasileiros. Item 8. Os sindicatos estão meio que batendo cabeça. De um lado, muitas federações e entidades
soltaram uma nota dizendo que não apoiam a greve e que ela tem características de lockout, justamente porque a pauta tem sido capitaneada pelos setores empresariais em nome de seus interesses. Sindicatos esses do meio urbano. Do outro lado, existem sindicatos de autônomos, como a própria CNTA e o Sindicam de Santos, que puxou a paralisação na região do Porto. E agora a Abicam, que recentemente se mobilizou na negociação, apoiando o movimento. Segundo nota, o presidente da Abicam esteve em Brasília e depois de uma reunião frustrada disse que a greve dos caminhoneiros continua. Por isso que está se estendendo até esse final de semana. A reunião tinha como objetivo negociar a redução da tributação em cima dos combustíveis. Este cenário geral de mobilização, ela é composta por uma série de segmentos que conformam o TRC, ou seja, os transportadores de cargas pesadas, né? E, obviamente, suscita algumas questões. Existe uma clara apropriação da pauta dos caminhoneiros por parte da classe empresarial, que exerce maior influência nas negociações. E isso ficou comprovado quando, na quinta-feira, no final do dia, o Temer ajusta a tal trégua, né? Reduzindo aí a CID por 15 dias, né? E baixando 10% no valor do óleo, né? Do óleo combustível, do óleo diesel, e a CNTA topa e fecha o tal acordo, que exerce maior influência. Isso significa dizer que, por mais que a greve seja legítima, pode acabar resultando num tiro pela culatra, a depender dos rumos tomados na resolução entre as partes e as lideranças. O que a gente está vendo agora é que os transportadores, os empresários, saem da greve e vão obrigar os seus motoristas a dirigirem seus caminhões. Além disto, o governo já disse que vai colocar a brigada, o exército, nas estradas para desocupar as mesmas. Não existe uma pauta unificada, o movimento não é homogêneo, nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista ideológico. Existe um grupo de caminhoneiros bolsonaristas, outros que não são partidários e outros que são partidários de uma intervenção militar. Outros pedem direta já e Lula livre. Então há uma grande diferença entre os vários movimentos. Ou seja, é um movimento canalizado principalmente pela insatisfação em relação ao preço do diesel. E só discute o diesel, não discute a cadeia produtiva do petróleo, não discute nem o gás de cozinha, que está a R$80. Em função da grande complexidade e fragilidade das lideranças sindicais de autônomos, o movimento carece de uma representatividade que possa assegurar as demandas da classe trabalhadora. Enquanto isso, os sindicatos patronais acabam por exercer maior influência, determinando os caminhos da negociação e o teor das reivindicações. Prova disso é que já fecharam acordo com o Temer. Só para lembrar, desde o ano passado, a Petrobras adotou uma nova política de preços.
determinando que o preço do petróleo em relação à oscilação internacional do dólar, na época esse tipo de política foi aplaudida pelo mercado internacional, que viu grande vantagem na venda do combustível refinado para o Brasil. Porque os caras recebiam o negócio em cash, no valor do dólar. Na época esse tipo de política foi aplaudida. Aqui dentro, segundo o relatório da Associação de Engenheiros da Petrobras, a nova política de preço revela o entreguismo da atual presidência da empresa e no governo Temer, que busca sucatear as refinarias nacionais, dando prioridade para a importação de combustível. Tudo isso foi justificado na época com o argumento de que era necessário ajustar as contas da Petrobras e passar confiança aos investidores tradicionais. Isso faz notar, por exemplo, um tipo de reivindicação expressa por grande parte dos caminhoneiros, que é a redução da tributação em cima do preço do combustível. Ora, todos nós sabemos que o cerne do problema é a nova política de preços adotadas pelo governo Temer e pela Petrobras, que atualmente é presidida por Pedro Parente, o mesmo cara do Fernando Henrique Cardoso. É verdade, portanto, que o movimento em si tem uma percepção um pouco equivocada da principal razão do aumento dos combustíveis, mas isso não significa que toda a classe dos caminhoneiros não faça essa relação clara entre o problema da política de preços da Petrobras e o aumento dos combustíveis. De fato, o grande problema nesse momento é saber quem serão as pessoas a sentar na mesa de negociação. E pelo que temos visto, são os patrões que estão sendo recebidos por Michel Temer. O outro lado, o outro aumento do diesel é um duro golpe entre os caminhoneiros autônomos, é a reivindicação da sua redução, seja pela eliminação de tributos, seja pelo questionamento da política de preços da Petrobras. É legítima e deve ser comemorada. A questão fundamental agora é saber o que o governo vai barganhar. E o que já se viu é isso, né? É só no limite dos 10%. Então podemos identificar que não é um movimento cujos protagonistas têm uma consciência enquanto classe, enquanto categoria. Não é unificado, as pautas são heterogêneas e também voláteis. Por tudo isso, parte desses trabalhadores expressam reações conservadoras e outros grupos visões extremistas sobre a política e suas estratégias de luta. Nada disso torna ilegítima essa mobilização. Pelo contrário, é um convite para que a sociedade busque mais entender as categorias sociais e poder atuar na formação política da classe sob a ótica da classe dos trabalhadores. Então, nós voltamos ao início. É necessário que a gente tenha, através dos nossos sindicatos, através das nossas entidades de classe e através dos indivíduos, o caminhoneiro, o faxineiro, o gari, o pedreiro, o ferreiro, todo esse povo tem que procurar se autoeducar politicamente. Tentar entender e compreender as várias versões que circulam na sociedade e no mundo sobre o mesmo assunto. Então a greve dos caminhoneiros, ela é viável, ela é educativa e agora ela está se caracterizando por uma greve de trabalhadores. Basta que esses trabalhadores se mantenham unidos e em torno da sua categoria, em torno da sociedade, que não é só lá da boleia do caminhão que resolve os problemas da vida deles, porque eles têm uma família atrás, que compra gás, que compra arroz, feijão, e por isso nós temos que discutir a integralidade desse assunto.
Vamos lá com mais música e a gente já volta aqui com o nosso debates de opiniões.